Bom, olá. Olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos então concluir a leitura do Conto de Aia, da Margaret Atwood. Na leitura passada a gente terminou o capítulo 46, o último capítulo, e encerraremos agora com as notas históricas. É assim que o livro está distribuído. Eu vou colocar ele na tela, ele vai ficar escuro um pouquinho e depois eu já trago a imagem de volta. Aqui, ó, tá? Então, eu fico pequenininho mesmo assim, não tenho como reconfigurar, eu não estou usando um programa de streaming, eu estou fazendo uma transmissão direto do YouTube, então essa é a única forma possível, tá legal? Deixa eu corrigir aqui, ver se o som tá bom, peraí. Como reconfigurar? Tá, o melhor que eu consigo também é um microfone legal, USB e tal, mas a sala é ampla, eu tô aqui na universidade. Pronto, agora disparou um alarme, vê se eu tenho, ó, menos mal. Então, as notas históricas, o esclarecimento sobre o pano de fundo, né, as determinações que fizeram a obra tomar a forma que tomou. Então, dizem assim: notas históricas sobre o Conto da Aia, consistindo em uma... Então, o que é esse livro, tá? Ele consiste em uma transcrição parcial das atas do 12º Simpósio sobre Estudos de Gilead, realizado como parte da Convenção da Associação Histórica Internacional, que teve lugar na Universidade de Denai, Nunavut, em 25 de junho de 2195. Então, notem como é um tempo futuro, ulterior, e como é um futuro, um tempo e lugar terrível, dramático, desastroso, trata-se esta obra como uma distopia. Tá? Perfeito. Então, isso aqui também, as notas históricas também são parte da literatura. Note-se que ela é parte dessa literatura. Presidente, professora Marianne Crescent Moon, Departamento de Antropologia Caucasiana, Universidade de Denai, Nunavut. Apresentador do tema principal, o professor James Darcy Peixoto, diretor, Arquivos do século XX e XXI, Universidade de Cambridge, Inglaterra. Crescent Moon, é com grande prazer que dou as boas-vindas a todos os presentes aqui esta manhã. E estou muito satisfeita por ver que tantos dos senhores compareceram para ouvir a apresentação do professor Peixoto, que, tenho certeza, será fascinante e valerá a pena ser ouvida. Nós, da Associação de Pesquisa de Gilead, acreditamos que este período é rico em recompensar o estudo adicional por ter sido responsável, como foi, em última instância, por redesenhar o mapa do mundo, especialmente neste hemisfério. Notem como aquilo ali acontece e agora sendo revisitado anos depois. Mas antes de prosseguirmos, algumas comunicações. A expedição de pesca será realizada amanhã conforme planejado, e para aqueles dos senhores que não trouxeram o equipamento adequado e repelente de insetos, eles estarão disponíveis a um preço de custo nominal no balcão de inscrições. A caminhada na natureza e a apresentação dos grupos de canções folclóricas em trajes de época ao ar livre foram adiados e remarcados para depois de amanhã, uma vez que nos foi garantido por nosso infalível professor Johnny Running Dog que as condições do tempo terão melhorado até lá. Permitam-me recordar-lhes os outros eventos patrocinados pela Associação de Pesquisa de Gilead, oferecidos aos senhores nesta convenção, como parte de nosso 12º simpósio. Amanhã à tarde, o professor Gopal
Chatterjee, do Departamento de Filosofia Ocidental, Universidade de Baroda, Índia, apresentará uma palestra sobre os elementos Krishna e Kali na religião de estado do período inicial de Gilead. E há uma palestra programada para amanhã de quinta-feira, do professor Sieglinda Van Buren, do Departamento de História Militar da Universidade de San Antonio, República do Texas. Os Estados Unidos está separado, está vendo? O professor Van Buren proferirá o que eu tenho certeza de que será uma palestra fascinante sobre a tática de Varsóvia, métodos de cerco de centro urbano nas guerras civis de Gilead. Portanto, o mundo já atravessou por uma guerra civil sagrada, uma guerra santa. Tenho certeza de que todos nós desejaremos assistir a ela. Devo recordar também que nosso apresentador do tema principal, embora tenha certeza de que não é necessário, que o período de tempo que lhe foi concedido deverá ser respeitado, uma vez que desejamos deixar espaço para perguntas, e imagino que nenhum de nós queira perder o almoço como aconteceu ontem. O professor P.A. Choto dispensa quaisquer apresentações, uma vez que é bem conhecido por todos nós, se não pessoalmente, então através de suas várias obras publicadas, entre elas incluem Leis Suntuárias através das Eras, uma análise de documentos, e o bem conhecido estudo Irã-Gilead, duas monoteocracias do final do século XX, vistas através de diários. Como todos nós, os senhores sabem que ele é coeditor, como o professor Knotley Wade, também de Cambridge, do manuscrito que será examinado hoje, tendo colaborado para sua transcrição, anotação e publicação. O título de sua palestra é Problemas de Autenticação com relação ao conto da Aya. Professor P.A. Choto, que interessante. Aplausos. Então, doutor P.A. Choto. Obrigado. Tenho certeza de que todos nós tivemos grande prazer em apreciar nossa charmosa e saborosa truta do Ártico ontem à noite no jantar. E agora estamos tendo grande prazer em apreciar nossa igualmente charmosa presidente do Ártico. Emprego aqui a palavra apreciar em dois sentidos distintos, excluindo, é claro, o terceiro obsoleto. Risos. Mas permitam-me falar sério. Desejo, conforme o título da minha pequena palestra, subentende, considerar alguns dos problemas associados com o Soidissan, manuscrito com o qual agora todos os senhores já estão bastante familiarizados, e que é conhecido pelo título de O Conto da Aya. Digo Soidissan, porque o que temos diante de nós não é o objeto em sua forma original, no sentido exato da palavra. Não era absolutamente um manuscrito quando foi descoberto o Conto da Aya, e não tinha nenhum título. O sobrescrito O Conto da Aya foi anexado a ele pelo professor Wade, em parte como uma homenagem ao grande Geoffrey Chaucer, mas aqueles dentre os senhores que conhecem o professor Wade, informalmente, como eu, compreenderão quando digo que tenho certeza de que todos os trocadilhos foram intencionais, especialmente aquele que diz respeito ao significado vulgar arcaico da palavra conto, dentre os quais se inclui rabo. Este último sendo, em certa medida, por assim dizer, o pomo da discórdia naquela fase da sociedade de Gilead de que trata a nossa saga. Risos, aplausos. Esse objeto, eu hesito em usar a palavra documento, foi escavado no sítio arqueológico do que um dia foi a cidade de Bangor, no que em tempos anteriores ao princípio do regime de Gilead teria sido o estado do Maine, os Estados Unidos, hein? Olha no que se transformou antes de chegar até perto do ano 2200 ali. Sabemos que aquela cidade era uma proeminente estação intermediária do que a autora se refere como a estrada clandestina feminina, desde então apelidada por alguns de nossos trocistas históricos de a estrada clandestina do sexo frágil, risos, gemidos e aplausos. Por esse motivo, nossa associação dedicou-se
dedicou-lhe um interesse muito especial. O objeto em seu estado prístino consistia em um pequeno baú de metal, tipo padrão de distribuição do Exército dos Estados Unidos, de circa, talvez, 1955. O fato por si só não tem necessariamente nenhum significado, uma vez que tais baús eram com frequência vendidos como material excedente do Exército e devem, portanto, ter sido muito comuns. Dentro desse baú, que estava vedado com fita adesiva do tipo outrora usado em pacotes a serem enviados por correio, havia aproximadamente 30 fitas cassete, do tipo que se tornou obsoleto em algum momento durante a década de 1980, 1990, com o advento do disco CD laser. Então, o conto da Aya é uma degravação das fitas. Quero recordá-los de que não foi o primeiro achado desse tipo. Os senhores, sem dúvida, estão familiarizados, por exemplo, com o objeto conhecido pelo nome de as memórias de A.B., localizadas numa garagem em um subúrbio de Seattle e com o diário de P., escavado acidentalmente durante a construção de um novo templo quacre nas vizinhanças do que outrora foi Syracuse, em Nova York. O professor Wade e eu ficamos muito entusiasmados com essa nova descoberta. Por sorte, tínhamos, com a ajuda do nosso excelente residente técnico especialista em antiguidades, reconstruído uma máquina capaz de tocar essas fitas e imediatamente demos início ao trabalho meticuloso de transcrição. Havia no total em torno de 30 fitas na coleção, com proporções variadas de música e narrativa em palavras. De maneira geral, cada fita começa com 2 ou 3 canções, como camuflagem, sem dúvida. Então a música é interrompida e a voz da narradora ocupa o resto. Veja, né? O cara botava a fita, via que era música, desistia de ouvir e só depois entrava a voz. A voz é de uma mulher e, de acordo com que é a narradora do conto da Aya, que a gente acabou, as leituras estão todas aqui na playlist. A voz de uma mulher e, de acordo com nossos especialistas em impressão de voz, é a mesma em todas elas. As etiquetas nos cassetes, fita cassete, eram autênticas da época, datando, é claro, de algum tempo antes do primeiro da era período inicial de Gilead. Foi um mundo, como é que se diz? Uma teocracia se transformou. Os Estados Unidos tenha se transformado numa teocracia de Gilead. Uma vez que toda música secular desse tipo foi banida durante o regime, a gente vê isso no livro. Havia, por exemplo, 4 fitas intituladas Anos Dourados de Elvis Presley, 3 das canções folclóricas da Lituânia, 3 de Boy George Takes It Off e 2 de As Cordas Melodiosas de Mantovani, bem como alguns títulos que identificavam uma única fita cada, um dos quais é Twisted Sister no Carnegie Hall, de que gosto especialmente. Embora as etiquetas fossem autênticas, elas nem sempre estavam apensadas à fita com as canções correspondentes. Além disso, as fitas estavam dispostas sem nenhuma ordem particular, estando soltas no fundo da caixa. Tampouco eram numeradas. Desse modo, coube ao professor Wade e a mim organizar os blocos de narrativa na ordem em que pareciam seguir. Por isso, também o livro não segue uma narrativa linear, ele faz breaks, elípticos, faz avanços, retrocessos e tal. Mas, como já disse em outra ocasião, todas as organizações desse tipo são baseadas em um pouco de adivinhação e suposição e devem ser consideradas como sendo aproximadas, dependendo da pesquisa posterior. Depois de termos a transcrição em mãos, e tivemos que refazê-la e revisá-la várias vezes, devido a dificuldades criadas por sotaque, referências obscuras e arcaísmos, tivemos que tomar algumas decisões quanto à natureza do material que havíamos tão laboriosamente adquirido. Várias possibilidades nos confrontaram. Primeiro, as fitas poderiam ser uma falsificação. Como os senhores sabem, já foram registrados vários casos de falsificações desse tipo, pelas quais
os editores pagaram grandes somas, desejando, sem dúvida, tirar proveito do sensacionalismo de tais histórias. Parece que certos períodos da história se tornam rapidamente, tanto para outras sociedades quanto para aquelas que as seguem, o material de lendas não especialmente edificantes. E a ocasião para muita autocongratulação hipócrita. Aqui peço licença para fazer uma parte editorial. Permitam-me dizer que, em minha opinião, devemos ser cautelosos ao fazer um julgamento moral sobre a sociedade de Gilead. Sem dúvida, já aprendemos a essa altura que tais julgamentos são por necessidade específicos de cultura. Além disso, lá onde vivia, lá onde tudo se passou, era muito provavelmente a sociedade de Gilead, que só foi assim nominada depois, tanto que não aparece durante o percurso ali, a narrativa, né? Além disso, a sociedade de Gilead estava submetida a grandes pressões de caráter demográfico e outros, e estava sujeita a fatores dos quais nós, felizmente, estamos mais livres. Nosso trabalho não é censurar, e sim compreender. Aquela velha história, não pode julgar com anacronismos, né? Para retornar ao tema anterior, a minha digressão, gravação em fitas, como estas são, contudo, muito difíceis de falsificar de maneira convincente, e fomos assegurados pelos peritos que as examinaram que os objetos físicos em si são genuínos. Certamente a gravação em si, isto é, a superposição de voz sobre as fitas de música, não poderia ter sido feita no período dos últimos 150 anos, quer dizer, era lá mesmo, era antiga. Dentro da obra era original. Suponho, então, que as fitas sejam genuínas. Que dizer da natureza do relato em si? Evidentemente, não poderia ter sido gravado durante o período de tempo que relata, uma vez que, se o autor está contando a verdade, nem máquinas, nem fitas teriam estado disponíveis para ela, nem ela teria tido um lugar para escondê-las. Além disso, a narrativa tem um certo caráter reflexivo, que, em minha opinião, exclui a possibilidade de sincronicidade, quer dizer, não foi gravada durante o período, foi gravada muito tempo depois, uma espécie de Bíblia, tá vendo? Como os evangelhos narrando Cristo, sabe? 300 anos depois contando sobre aquilo. Não foi síncrono, foi. Ela possui um sopro de emoção recordada, se não em tranquilidade, pelo menos em post-facto. Se pudesse determinar uma identidade para a narradora, acreditávamos, poderíamos avançar no caminho de uma explicação para como esse documento, permitam-me chamá-lo assim em prol da brevidade, veio a existir. Para fazer isso, tentamos seguir duas linhas de investigação, quer dizer, como é que essas fitas foram preservadas, em que situações foram gravadas. Primeiro, tentamos, através de velhas plantas da cidade de Bangor e de outros tipos de documentações que ainda existem, vejam que aqui já é um cenário de redescoberta da ciência, da investigação, passou uma era de obscurantismo, de fechamento, e parece que o regime já se abriu de novo, né? O andamento da história é 200, mais ou menos. Então, agora de outros tipos de documentações que ainda existem, identificar os habitantes da casa que deve ter ocupado o lugar da descoberta por volta daquela época. Possivelmente, raciocinamos, essa casa pode ter sido uma casa segura da estrada clandestina feminina, quer dizer, ali era fácil guardar, durante nosso período. E nossa autora pode ter sido mantida escondida nela no sótão, por exemplo, ou no porão, ao longo de algumas semanas ou meses, durante os quais teria tido a oportunidade de fazer as gravações. É claro, não havia nada que excluísse a possibilidade de as fitas terem sido transferidas para o lugar em questão depois de terem sido feitas. Esperávamos poder rastrear e localizar os descendentes dos hipotéticos ocupantes, os quais esperávamos poderiam nos conduzir a outros materiais. Pode ter coisa igual escondida por aí. Diários, talvez, ao mesmo tempo, anedotas de família relatadas de geração em geração. Infelizmente, esse caminho não conduziu a lugar nenhum. Possivelmente, essas pessoas, se de fato tinham uma ligação com o movimento clandestino, haviam sido descobertas e presas,
caso em que qualquer documentação referente a elas teria sido destruída. De modo que seguimos outra linha de abordagem. Pesquisamos os registros do período, tentando correlacionar personagens históricos conhecidos com os indivíduos que aparecem no relato da autora. Os registros sobreviventes da época são incompletos. Era uma época de obscurantismo, né? Deve ter sido tudo apagado, mesmo na obra aqui, tá? São incompletos e pouco confiáveis, uma vez que o regime de Gilead, que foi onde se passou a obra, embora, repito, não tenha sido chamado assim durante a obra, tinha o hábito de apagar seus próprios computadores e destruir as listas impressas depois de vários expurgos e levantes internos, mas restam algumas das listas impressas com informações dos computadores. Algumas, de fato, foram contrabandeadas para a Inglaterra, para uso em propaganda pelas várias sociedades engajadas em movimentos Salvem as Mulheres, né? Estados Unidos fechado numa guerra santa na sociedade de Gilead e o mundo bradando. Que interessante, cara. Que alucinado isso aqui. Dos quais muitos existiam em ilhas britânicas naquela época. Vejam, hein? Focos de resistência, verdadeiros quilombos dos Palmares, na verdade, quilombos de... Como era o nome da mulher do... quilombos de Dandaras, assim, vamos dizer. Não tínhamos nenhuma esperança de rastrear a narradora, ela própria diretamente. Estava claro pelos fatos e dados internos que fazia parte da primeira leva de mulheres recrutadas para propósitos reprodutivos e fora destinada àqueles que não só requeriam esses serviços, bem como podiam reivindicá-los por meio de sua posição na elite, que era o comandante e a Serena Joy. O regime criou uma reserva imediata dessas mulheres ao declarar adúlteros todos os segundos casamentos e ligações extraconjugais, prendendo as parceiras do sexo feminino e, com o fundamento de que elas eram moralmente inaptas, confiscando os filhos e filhas, como é o caso da Offred, que a filha dela foi sequestrada, né? Que já que foram adotados por casais sem filhos dos escalões superiores, que eram ávidos por ter progenie, quaisquer que fossem os meios empregados. No período médio, essa política foi ampliada de modo a cobrir todos os casamentos. O troço se ampliou, dali foi para pior, né? Cobrir todos os casamentos que não tivessem sido contraídos no seio da Igreja do Estado de Laed. Desse modo, homens ocupando altas posições no regime puderam escolher a dedo entre as mulheres que tinham demonstrado serem aptas reprodutivamente ao terem concebido e dado à luz uma ou mais crianças saudáveis, que é uma característica desejável numa era de índices de natalidade caucasiano, né? Tem a ver com o Cáucaso na Europa, em queda livre, um fenômeno observável não só em Gilead, mas também na maioria das sociedades caucasianas no norte da época, no norte global. Aqui. Os brancos, europeus. Os motivos desse declínio não estão totalmente esclarecidos. O sucesso em se reproduzir pode, sem dúvida, ser atribuído à disponibilidade ampla de meios de controle de natalidade de vários tipos, inclusive o aborto. No período pré-Gilead, imediatamente. Parte da infertilidade, portanto, era desejada, o que pode ser responsável pelas estatísticas divergentes entre caucasianos e não caucasianos, mas o resto não era. Será que preciso recordar-lhes de que aquela foi a era da cepa R de sífilis e também da infame epidemia de AIDS, que, uma vez disseminadas livremente entre a população, eliminaram muitas pessoas jovens sexualmente ativas da combinação de recursos genéticos, viu como eles guardam ainda também um resquício fortíssimo aqui. Bebês natimortos e com deformidades genéticas tornaram-se comuns e seus números entraram em crescimento. E essa tendência tem sido relacionada aos vários acidentes em usinas nucleares, panes e ocorrências de sabotagem que caracterizam o período, bem como os vazamentos de estoques de armas químicas e biológicas e de locais de depósito de lixo tóxico. Vejam como antes de os Estados Unidos mergulhar em Gilead, né, na literatura,
Houve todo um cenário também dramático, sabe, de guerra e, né, de confrontos e tal. Milhares existiam, tanto legais quanto ilegais. Em alguns casos, esses materiais eram simplesmente lançados no sistema de esgotos. Guerra química, tá vendo? Guerra biológica. E ao uso descontrolado de inseticidas químicos, herbicidas e outras substâncias líquidas pulverizadas, o que está acontecendo aos olhos vistos. O nome disso aqui se chama agronegócio. Mas qualquer que tenha sido a causa, os efeitos foram visíveis, e o regime de Gilead não foi o único a reagir a eles na época, né? Pulularam também outros parecidos. A Romania, por exemplo, havia se antecipado a Gilead nos anos 80 ao banir todas as formas de controle de natalidade, impondo testes de gravidez compulsória a toda a população do sexo feminino e vinculando promoções e aumentos de salários à fertilidade. A necessidade do que eu poderia chamar de serviços de reprodução humana já era reconhecida no período pré-Gilead, no qual estava sendo atendida inadequadamente por inseminação artificial, que é uma... há seres humanos hoje aos milhões encapsulados em clínicas de reprodução, dados nossos, reais aqui do Brasil, clínicas de fertilidade e pelo uso de mães de aluguel que eram contratadas com esse propósito. Gilead tornou ilegais as duas primeiras opções, considerando-as irreligiosas, mas legitimou e executou a terceira, que era considerada como tendo precedentes bíblicos. Claro, a Ofred, todas elas eram aias. Assim, substituíram a poligamia serial, comum no período pré-Gilead, pela forma mais antiga de poligamia simultânea, praticada tanto nos tempos primitivos do Velho Testamento, bem como no antigo estado de Utah, no século XIX. Como sabemos, pelo estudo da história, nenhum outro sistema pode se impor a um anterior sem incorporar muitos dos elementos a serem encontrados nesse último, como comprovam os elementos pagãos no cristianismo medieval e a evolução da KGB russa a partir do serviço secreto czarista que a precedeu, e Gilead não foi exceção a essa regra. Suas políticas racistas, por exemplo, estavam firmemente enraizadas no período pré-Gilead, e temores racistas forneceram parte do combustível emocional, pânico moral, tá vendo? Que permitiu que o golpe de Gilead para a tomada do poder fosse tão bem sucedido como foi. Nossa autora, então, que é quem narra o livro, uma dentre muitas, e deve ser vista dentro do escopo mais amplo do momento da história do qual era uma participante. Mas o que mais sabemos a respeito dela, exceto pela idade, algumas características físicas que poderiam ser de qualquer pessoa e seu local de residência, não muito. Ela parece ter sido uma mulher instruída, tanto quanto se poderia dizer que qualquer pessoa diplomada por faculdade norte-americana da época fosse instruída. Risos, aplausos, risos, alguns gemidos. Mas as classes trabalhadoras brancas, como se costuma dizer por aqui, eram repletas de mulheres como ela, de modo que isso não ajuda em nada. E não achou conveniente nos fornecer seu nome original. E, de fato, todos os registros oficiais dele teriam sido destruídos por ocasião de sua entrada no Centro de Reeducação Raquel e Lea. Ofred não nos dá nenhuma pista, uma vez que, como Ofglen, Ofwarren era um patronímico composto da preposição progressiva of, ou seja, de, e o nome de batismo do cavalheiro em questão. Tais nomes eram assumidos por essas mulheres por ocasião de sua entrada em contato com a casa e a família de um comandante específico e abandonados por elas ao deixá-las. Os outros nomes no documento são igualmente inúteis para os propósitos de identificação e autentificação. Interessante essa análise histórica, arqueológica, que eles estão fazendo distopicamente sobre o passado distópico que eles também descreveram. É genial, essa obra é genial.
Então, outros nomes também são igualmente inúteis para propósito de identificação e autentificação. Luke ou Nick não resultaram em nada, da mesma maneira que Moira, Janine. De todo modo, há uma alta probabilidade de que fossem pseudônimos, adotados para proteger esses indivíduos caso as fitas viessem a ser descobertas. Se for assim, isso confirmaria nossa opinião de que as fitas foram gravadas dentro das fronteiras de Gilead, tá? Portanto, mais autênticas, mas ao mesmo tempo mais obscuras. Olha a lógica aqui, olha a dialética. E não fora para serem contrabandeadas de fora, e não fora, né? Foram gravadas dentro de Gilead, não na época, sincronamente, assincronamente, mas em Gilead. E não fora, para serem contrabandeadas de volta, a fim de serem usadas pelo movimento clandestino de resistência Mayday. A eliminação das possibilidades anteriores nos deixou com uma restante. Se pudéssemos identificar o fugidio comandante, acreditávamos pelo menos algum progresso teria sido feito. Raciocinamos que um indivíduo tão altamente colocado tinha provavelmente sido um participante nos primeiros dos ultrasecretos grupos de estudo e trabalhos dos filhos de Jacó, nos quais a filosofia e a estrutura social de Gilead foram concebidas e forjadas. Esses grupos foram organizados pouco depois do reconhecimento do empate forçado em termos de poderio de armas pelas superpotências e da assinatura em segredo do acordo de esferas da influência, que deixou as superpotências livres para lidar, sem os empecilhos criados por interferência, com o número crescente de rebeliões em seus próprios impérios. O mundo estava, pelo jeito, todo conflagrado. Os registros oficiais das reuniões dos filhos de Jacó foram destruídos depois do grande expurgo do período médio, que desacreditou e liquidou um número considerável dos arquitetos originais de Gilead. Mas temos acesso a algumas informações através do diário mantido em código cifrado, deixa eu encher um mate aqui, por Wilfred Limpkin, um dos sociobiólogos, a sociobiologia, a biosociologia aqui sempre foram porta-vozes das barbáries, contemporâneo. Como sabemos, a teoria sociobiológica da poligamia natural, tá vendo, explica coisas sociais por razões biológicas, foi usada como justificativa para algumas das mais estranhas práticas do regime. Do mesmo modo que o darwinismo, aqui não fala, mas é o social, foi usado por ideologias anteriores. Claro, lá no século XIX, como sabemos. Por isso eu, como cientista social, tenho um profundo medo, receio, pé atrás, com qualquer resquício de sociobiologia ou biosociologia. A partir do material de Limpkin, sabemos que há 2 possíveis candidatos, isto é, 2 cujos nomes incorporam o elemento Fred. Frederick R. Waterford e B. Frederick Judd. Não sobrevivem quaisquer fotografias de nenhum deles. Embora Limpkin descreva esse último como um bobalhão, chato, presunçoso, e citando suas palavras, alguém para quem preliminares é o que se faz num campo de golfe, risos. O próprio Limpkin não sobreviveu muito tempo após a instauração do regime de Gilead. E temos seu diário somente porque ele previu seu próprio fim e o deixou com sua cunhada em Calgary. Waterford e Judd possuem ambos características que os recomendam para nosso caso. Waterford tinha uma formação e passado de trabalho em pesquisa de mercado e foi, de acordo com Limpkin, responsável pelo design das indumentárias femininas e pela sugestão de que as aias usassem vermelho, o que ele parece ter tomado emprestado dos uniformes dos prisioneiros da guerra alemães, tem um erro aqui de cópia, né? Nos campos de prisioneiros da guerra canadense de épocas da Segunda Guerra Mundial. Eu desconheço isso aqui. Ele parece ter sido o criador do termo particicução, não sei o que é,
que roubou de um programa de exercícios muito apreciado em algum momento no último terço do século passado, deve ser 2100 aqui, né? Muito apreciado em algum momento no último terço do século passado, a cerimônia coletiva da corda, contudo, foi sugerida por um costume de aldeia da Inglaterra do século XVII. Salvamento. Pode ter sido criação dele também, embora por ocasião do princípio do regime de Gilead tivesse se disseminado de sua origem nas Filipinas, a fim de se tornar um termo genérico para denominar a eliminação de inimigos políticos. Como já disse antes, havia muito pouco de verdadeiramente original ou nativo em Gilead. Sua genialidade foi a síntese. Sua genialidade, os caras ainda... É como se alguém hoje estivesse elogiando o nazismo, por exemplo, mesmo com o distanciamento histórico. Jed, por outro lado, parece ter estado menos interessado na apresentação e mais preocupado com a tática. Foi ele quem sugeriu o uso de um obscuro manual da CIA sobre a desestabilização de governos estrangeiros como guia estratégico para os filhos de Jacó. E foi ele também quem redigiu as primeiras listas de americanos proeminentes da época a serem alvos de assassinato. Também é suspeito de ter orquestrado o massacre do dia do presidente. Tudo isso aqui foram coisas que aconteceram depois de agora, que nós estamos vivendo agora, neste abril de 2025. Tudo da cabeça dela, todo mundo entrando numa espiral distópica que vai dar nisso aqui. E aqui ainda é distopia. Parece que eles estão olhando com distanciamento para a distopia, mas aqui é o clímax, é o cume da distopia da autora. Da ideia distópica que ela estabelece no livro, no sistema de segurança rodeando o Congresso. E sem o qual a Constituição, com letra maiúscula, nunca poderia ter sido suspensa. Eles suspenderam a Constituição, cara. Os territórios nacionais e o plano de embarcar em navios as pessoas de religião judaica foram ambos dele, bem como a ideia de privatização do esquema de repartição dos judeus, com o resultado de que mais uma carga inteira de navio lotado de judeus foi simplesmente atirada no Atlântico, para maximizar os lucros. Pelo que sabemos, olha como eles naturalizam ainda processos bárbaros, hein? Pelo que sabemos de Jude, isso não o teria incomodado muito. Ele era um linha dura e Limpkin lhe dá o crédito pelo comentário. Abre aspas, nosso grande erro foi ensiná-los a ler. Não faremos isso de novo. Nossa Senhora. Um verdugo desses deixa tímido Hitler e Mussolini, hein? É a Jude quem se acredita a invenção da forma, em vez de nome, da cerimônia de particicução, com o argumento de que era não apenas uma maneira especialmente aterrorizante e eficiente de se livrar de elementos subversivos, mas que também agiria como uma válvula de escape para dar vazão à pressão para os elementos femininos em Gilead. Bodes expiatórios têm sido notoriamente úteis ao longo dos tempos na história e deve ter sido muitíssimo gratificante para aquelas aias, tão rigidamente controladas em todos os outros momentos, poderem rasgar um homem em pedaços com as mãos nuas de vez em quando. Tão apreciada e eficiente se tornou essa prática que foi regulamentada no período médio. Eles já dividem em eras aqui o Gilead. Quando era realizada 4 vezes por ano, tem uma cena parecida com essa ali no Conto da Aia. Nos solstícios e equinócios, aqui como rituais de passagem. Há ecos aqui dos ritos de fertilidade dos cultos primitivos da deusa Terra. Como ouvimos no debate sobre o tema por especialistas ontem à tarde, Gilead era, embora inquestionavelmente patriarcal na forma, patriarcal não, bárbara, ocasionalmente matriarcal no conteúdo. Meu Deus, olha o que os caras estão dizendo, bicho. Não é, simplesmente não é, isso não tem nada. Cara, eles estão aqui olhando para o passado, se horrorizando com o passado, quando na verdade eles são mais bárbaros do que a própria barbárie. Isso é sensacional, no livro, né? No livro, hein? Patriarcal na forma, ocasionalmente matriarcal no conteúdo, como alguns setores da estrutura social lhe deu origem e a levou ao poder. Gilead. Como sabiam os arquitetos de Gilead,
para instituir um sistema totalitarista eficaz, que é o Gilead, ou de fato qualquer sistema, seja qual for, é preciso que se ofereça alguns benefícios e liberdades, pelo menos para uns poucos privilegiados, em troca daqueles que se retiram. Com relação a isso, talvez sejam relevantes alguns comentários sobre a agência de controle da elite, conhecida pelo nome de TIAS. Jude, de acordo com o material de Limpkin, era de opinião desde o início que a melhor maneira e a mais eficiente em termos de custos de controlar mulheres para propósitos reprodutivos e outros era por meio das próprias mulheres. Quanto a isso, havia muitos precedentes históricos. De fato, nenhum império imposto pela força ou de outro modo jamais deixou de ter essa feição característica, o controle dos nativos por membros de seu próprio grupo. Bom, isso é histórico, isso é recorrente, isso a gente conhece largamente. No caso de Gilead, existiam muitas mulheres dispostas a servir como tias, fosse por causa de uma crença genuína no que chamavam de valores tradicionais. Bom, hoje tem gays de direita, né? Tem mulheres machistas, tem pretos racistas, são essas mulheres, as tias, tá? Ou pelos benefícios que poderiam, desse modo, adquirir. Quando o poder é escasso, ter um pouco dele é tentador. Tá vendo, cara? Olha aqui, ó, tá aqui a explicação do pobre de direita, entre aspas. Havia também um induzimento negativo. Mulheres sem filhos, ou estéreis, ou mais velhas, que não eram casadas, poderiam se alistar para servir como tias, e assim escapar à inutilidade e consequente embarque para os infames colônias, que eles mexiam com material que levava à morte rapidamente por insalubridade, que eram compostas de populações portáteis usadas principalmente como esquadrões descartáveis de limpeza de materiais tóxicos, embora, se você tivesse sorte, pudesse ser descartado pelas tarefas menos arriscadas, como apanhar algodão e trabalhar na colheita de frutas. A ideia, eu vou só mostrar para vocês que está terminando, tá? A ideia da colheita de frutas, eu estou na 284, tá? Ela não vai muito longe, tá vendo? Ó, 284 e a gente vem até aqui e já termina, são 3 paginazinhas e a gente já encerra, tá? Colheita de frutas, paramos ali. A ideia, então, era de Jude, mas a implementação tem estampada a marca característica de Waterford. Quem mais dentre os membros dos grupos de estudos e trabalhos teria concebido a ideia de que as tias deveriam ter nome precedentes de produtos comerciais disponíveis para as mulheres no período imediatamente pré-Gilead, e assim ser familiares e tranquilizadoras para elas. Nomes de linhas de cosméticos, de misturas de massa de bolo, de sobremesas congeladas e mesmo de preparos medicinais, foi um golpe de mestre. E nos confirma, em nossa opinião, de que Waterford era, em seu auge, de considerável engenho e criatividade. O gênio do mal deveria ter dito, claro, como é distópico, ele não diz. De outro modo, a sua maneira era Jude. Sabe-se que ambos os cavalheiros não tinham filhos e, portanto, qualificavam-se para uma sucessão de aias. O professor Wade e eu abordamos a possibilidade, em nosso estudo conjunto, a noção de semente no período inicial de Gilead, que ambos, como muitos dos comandantes, tinham sido contaminados com cachumba por um vírus causador de esterilidade que foi desenvolvido em experiências secretas pré-Gilead de recombinação de genes e que estava destinado a ser inserido no fornecimento de caviar usados por altos oficiais e autoridades de Moscou. A experiência foi abandonada depois do Acordo de Esferas. Isso aqui foi um grande acordo, um mundo distópico depois do que nós estamos vivendo nós, na realidade presente. Porque o vírus foi considerado por muitos como sendo incontrolável e, portanto, perigoso demais, embora alguns desejassem pulverizá-lo sobre a Índia. Cara! Entretanto, limpeza étnica aqui às claras, hein? Entretanto, nem Jude nem Waterford eram casados com uma mulher que fosse ou jamais tivesse sido conhecida pelo nome de Pam ou de Serena Joy. Esse último parece ter sido uma invenção um tanto maliciosa da nossa autora. O nome da esposa de Jude era Bambi Mai, e o da esposa de Waterford era Thelma.
Essa última tinha, entretanto, trabalhado anteriormente como personalidade de televisão do tipo descrito. Podia ser. Sabemos disso por Limpkin, que faz vários comentários grosseiros a respeito disso. O próprio regime se esforçou muito para encobrir lapsos passados contra ortodoxias desse tipo por parte das esposas de sua elite. No total, os indícios favorecem o Waterford. Sabemos, por exemplo, que ele foi morto provavelmente pouco depois dos acontecimentos que nossa autora descreve, em um dos primeiríssimos expurgos. Foi acusado de tendências liberais, conservadorismo, ortodoxia fechada, de estar em posse de uma coleção substancial e não autorizada de materiais heréticos, pictóricos e literários, e de abrigar um elemento subversivo. Isso foi antes de o regime começar a realizar seus julgamentos em segredo e ainda os estava televisionando, de modo que os acontecimentos foram gravados na Inglaterra em transmissão via satélite e estão registrados em videotape, confiado aos cuidados dos nossos arquivos. Quer dizer, nem tudo está aberto e está tudo registrado. Está vendo como é mais distópico ainda do que o tempo que foi descrito? As imagens de Waterford não são boas, mas são nítidas o suficiente para determinar que seus cabelos eram realmente grisalhos. Olha aí, é o comandante. Quanto ao elemento subversivo que Waterford foi acusado de abrigar, este poderia ter sido a própria Offred, uma vez que sua fuga a teria incluído nessa categoria. Mas mais provavelmente foi Nick, que, de acordo com a prova da simples existência das fitas, deve ter ajudado Offred a fugir. A maneira por meio da qual ele pôde fazê-lo o distingue como membro do misterioso grupo de resistência clandestino Mayday, que não era idêntico à organização Estrada Clandestina Feminina, mas que tinha ligações com ela. Esta última era apenas uma operação de resgate, primeiro quase militar. Sabe-se que um número considerável de agentes do Mayday estavam infiltrados na estrutura de poder de Gilead, nos mais altos escalões, e ter um de seus agentes ocupando o posto de motorista de Waterford, com certeza, teria sido um golpe magistral. Um golpe duplo, uma vez que Nick deve ter sido ao mesmo tempo membro dos olhos, quer dizer, ele era elite dentro do poder, uma vez que todos os motoristas criados pessoais desse nível quase sempre eram. Waterford teria, é claro, tido conhecimento disso. Mas como todos os comandantes do alto escalão eram automaticamente diretores dos olhos, não teria prestado muita atenção ao fato e não teria permitido que isso interferisse com sua infração ao que considerava serem regras pouco importantes. Como a maioria dos primeiros comandantes de Gilead, que mais tarde foram expurgados, ele considerava sua posição acima de qualquer ataque. O estilo do período médio de Gilead foi mais cauteloso. Esse foi o resultado de nossas conjecturas e deduções. Suponho que esteja correto, isto é, suponho que Waterford tenha sido de fato o comandante. Muitas lacunas permanecem. Algumas delas poderiam ter sido preenchidas por nossa autora anônima. Tivesse ela tido outra maneira de pensar, culpa das mulheres, sempre. Está vendo como a distopia está clara? Poderia ter nos contado muito sobre o funcionamento do Império de Gilead, se tivesse tido os instintos de uma repórter ou de uma espiã. Uma molenga incompetente, eles continuam batendo na mulher. O que não daríamos agora por até mesmo 20 páginas impressas tiradas do computador particular de Waterford. Contudo, devemos ser gratos por quaisquer migalhas que a deusa da história tenha nos dignado a nos conceder. O que foi ruim foi responsável da mulher. O que foi boa não é a responsabilidade dela, é a deusa da história. Tá vendo a despersonalização da mulher? Eles são mais misóginos ainda que aquela barbárie física lá cometida no conto da Aya. Quanto ao destino final que teve nossa narradora, ainda permanece obscuro. Terá ela sido levada clandestinamente para fora das fronteiras de Gilead, para o que então era o Canadá? E terá conseguido dali ir para a Inglaterra? Isso teria sido prudente, uma vez que o Canadá, daquele período, não desejava antagonizar seu poderoso vizinho, e houve batidas policiais para recolhimento e extradição de refugiadas como ela. Se foi assim,
por que não levou sua narrativa gravada consigo? Talvez sua viagem tenha sido repentina, talvez temesse intercepção. Por outro lado, pode ter sido recapturada. Se de fato chegou à Inglaterra, por que não tornou pública a sua história, como tantas fizeram ao chegar ao mundo exterior? Ela pode ter temido retaliação contra Luke, suponho que ainda estivesse vivo, o que é uma improbabilidade. Ou mesmo contra a filha, pois o regime de Gilead não estava acima de tais medidas, e as usava para desencorajar publicidade adversa em países estrangeiros. Temos conhecimento de mais um refugiado incauto que recebeu uma orelha, mão ou pé, embalado a vácuo, enviado por encomenda expressa de correio, escondido em, por exemplo, uma lata de café. Ou talvez ela estivesse dentre aquelas aias que escaparam, que tiveram dificuldade de se ajustar à vida no mundo exterior, depois da vida protegida que tinham levado, por ter se tornado, como elas, uma reclusa, não sabemos. Não podemos apenas deduzir também as motivações para Nick ter planejado sua fuga. Podemos presumir que, uma vez que a associação de Offglen, parceira de Offred, com o grupo Mayday havia sido descoberta, ele próprio estava correndo algum perigo, pois, como sabia muito bem, na qualidade de membro dos Olhos, era certo que a própria Offred seria interrogada. As penalidades por atividade sexual não autorizada com uma aia eram severas. Nem mesmo seu status de olho necessariamente o protegeria. A sociedade de Gilead era bizantina ao extremo. E eles são o que aqui, né? Ao extremo. E qualquer transgressão poderia ser usada contra qualquer um por seus inimigos não declarados dentro do regime. Ele poderia, é claro, tê-la assassinado pessoalmente, o que teria sido o caminho mais prudente. Mas o coração humano se mantém como um fator. Tá vendo? Aí aqui a proteção do homem, o endeusamento de um canalha, tá vendo? Ele poderia ter assassinado o coração humano, o caminho mais prudente, o humano manteria como um fator. Como sabemos, ambos acreditavam que ela pudesse estar grávida dele. Que homem do período de Gilead poderia resistir à possibilidade da paternidade, carregada de status tão altamente privilegiada? Em vez disso, Nick convocou uma equipe de resgate de olhos que poderia ou não ter sido autêntica, mas que, de qualquer modo, estava sob suas ordens. Ao fazê-lo, ele pode ter causado sua própria desgraça. Isso também é algo que nunca saberemos. Terá a nossa narradora chegado ao mundo exterior em segurança e construído uma nova vida para si mesma? Ou terá sido descoberta em seu esconderijo no sótão, presa, mandada para as colônias ou para a casa de Jezebel, ou até mesmo executada? Nosso documento, embora a sua própria maneira seja eloquente quanto a essas questões, é mudo. Podemos fazer Eurídice surgir do mundo dos mortos, mas não podemos obrigá-la a responder. E quando nos viramos para olhar para ela, nós a entrevemos de relance por apenas um momento, antes que escape de nosso alcance e nos abandone. Como todos os historiadores sabem, o passado é uma enorme escuridão e repleto de ecos. Vozes podem nos alcançar saídas dele, mas o que dizem é imbuído de obscuridade da matriz da qual elas vêm. E por mais que tentemos, nem sempre podemos decifrá-las. Precisamente a luz mais clara do nosso próprio tempo. Aplausos. Os senhores têm perguntas? E termina a obra. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos que acompanharam a leitura. Todas as outras leituras estão aqui na playlist, o Conto de Aya. Um forte abraço e fiquem bem.